Olá, gente, boa noite. Como eu havia prometido para vocês, né? Está aqui uma aula bem simplória para a gente poder resolver algumas questões referentes ao livro 4, né? Que demos a aula, falamos sobre o conteúdo e algumas questões ficou pendentes por fazer, por serem corrigidas, né? E não nos deu tempo de fazer na aula, e aí eu disse que iria gravar um vídeo fazendo a resolução de tais questões e ia postar na nossa plataforma. Estão lembrados disso? Pois é. E aí eu vou começar a corrigir agora as questões. São poucas questões, né? Umas simples, outras um pouco, não difíceis, mas trabalhosas. Então vamos adentrar o nosso assunto para que a gente não perca tempo e o vídeo também não fique, né, muito longo, né? A questão é ser o mais objetivo possível, beleza? O livro é o livro 4, né, do nosso FGB, não é o itinerário, FGB. Nós vamos corrigir algumas questões do módulo 9, né? Vamos começar pela questão 2. Eu marquei a 2, marquei a 3 e outras questões também que eu marquei e não fiz a correção. Então vamos fazer a correção. Deixa eu pegar aqui o material, que no material no caso é o livro, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu aqui, vocês aí. Eu com o livro aqui, vocês com o livro aí. E vocês acompanhem, tá bom? Não esqueçam, vocês acompanhem. Deixe-me pegar aqui. Bom. Sim. Ok. Então vamos nós aí ao módulo 9, capítulo 9, está escrito no quadro, o módulo, o capítulo, tanto faz, e vamos falar aí de gases ideais, onde a gente vem falando sempre, não é? Então, a página, vamos colocar a página para que vocês não se percam, tá, gente? Página, ó, vou mandar aqui. Página, nós estamos com a página 250. A questão de número, deixa eu ver aqui. Questão de número 2. Vamos nós aí, então, com a questão de número 2, tá bom? Vamos lá. Questão de número 2 diz o seguinte, gente, olhem, considerando um gás perfeito, quando ele fala, ele retrata um gás perfeito, ele pode chamar de gás perfeito, gases perfeitos, gases nobres, gases ideais, são todos modelos de gases que podemos, com esses modelos, estudar os gases reais. Lembram que nós falamos disso? Então, aqui, a questão número 2 diz assim. Considerando um gás perfeito, ou seja, um gás ideal, um gás perfeito qualquer, não importa qual é o gás, se é oxigênio, né, nitrogênio, não importa, é gás hélio, diz o seguinte, considerando um gás perfeito qualquer, nas condições normais de temperatura e pressão. Opa! O problema nos deu uma informação. Esse gás está nas condições normais de temperatura e pressão. E nas condições normais de temperatura e pressão, meus queridos, a gente sabe que a pressão corresponde a 1 atm.
ok? Nossa pressão ao nível do mar. E, por sua vez, a temperatura do gás nas CNTPs, condições normais de temperatura e pressão, corresponde a 273 Kelvin. Então, vamos colocar esses dados na lousa, no nosso quadro. Nós temos aqui CNTP, condições normais de temperatura e pressão, tá? Nós temos temperatura 273 Kelvin. Lembra que eu disse que a temperatura sempre é Kelvin. Se ele der em Celsius, você converta para Kelvin, tá bom? Bom, vamos lá. E a pressão corresponde, então, a 1 ou 1,0, tanto faz, ATM. Muito bem. Esses, por enquanto, são os dados que o problema nos dá. Dando continuidade, ele diz assim: alternativa A, no caso, letra A. Calcule o volume em litros. Opa, ele quer o volume. Já sei o que ele está querendo. Vou colocar aqui de vermelho, tá bom? Ou de azul. Qual cor vocês querem? Vou usar o pensamento. O rosa. Vamos lá. Ele quer saber o volume, não é isso? Isto. Ele quer saber o volume. Vou botar um ponto de interrogação aqui, ó. Ele quer saber o nosso volume em litros, tá bom? Ó, em litros, muito bem. Do determinado gás que ocupa, né? Esse gás tem 2 mols e é ideal, beleza? O gás tem 2 mols, então ele nos dá outra informação importante. Número de mols. Número de mols. 2 mols. Tá aí. Muito bem. Agora vamos calcular então o nosso volume. Bom, é simples. Para isso eu uso a equação de Clapeyron, que é aquela nossa equaçãozinha que envolve as variáveis de estado de um gás: pressão, volume e temperatura, número de mols e constante universal dos gases perfeitos, não é isso? Bom, é o nosso PV/nRT. E aí nós aplicaremos aqui, ó, PV igual a nRT. Professor, eu tenho a pressão, eu quero o volume, tenho o número de mols, que é 2, tenho a temperatura e a constante. Lembram da constante? Nós temos 2 constantes. Aliás, temos várias, mas a principal delas é a constante do sistema internacional, que é 8,31, ou a constante que você pode trabalhar com os dados, onde o volume é em litro, a pressão em ATM. Ele deu o volume em litros. Desculpa, ele deu o volume em litros. O volume, ele quer o volume. Ele quer o volume em litros. Ok. Ele deu a pressão em ATM. Ok. Então, vejam bem o que eu vou fazer. Eu vou usar a constante R. Vou usar a constante R. 0,082 ATM ponto litros barra mol Kelvin. Professor, é essa que eu vou usar? Sim, porque aparece ATM e a pressão está em ATM. Aparece litros e ele quer o volume em litros. Então eu posso usar ela com toda a segurança, tá bom? E aí, aplicando na fórmula, vai ficar assim, ó. Vamos lá. Pressão, 1 ATM. O volume é quem eu quero saber, tá? Vou colocar de azul. Igual ao número de mols. Quem é o número de mols? Quantos mols? 2 mols. Aqui. Ok. Vezes
A constante universal dos gases perfeitos, 0,082, 0,082, multiplicado pela temperatura nas CNTPs, que corresponde a 273 Kelvin. 273 Kelvin, tá aí. Agora é mais matemática do que física, né? Aliás, não há mais física aí, é só matemática. 1 vezes V é V, qualquer coisa vezes qualquer coisa multiplicado por 1 é esta qualquer coisa, e esta qualquer coisa aqui, na nossa ocasião, é o nosso volume que nós queremos. Aí, então basta eu multiplicar essa coisinha aqui. É chato porque você vai ter que fazer multiplicação, uma multiplicação com números com vírgula, né? Aqui tem 0,082. Fica um pouquinho chato no sentido de trabalhoso, tá bom? Isso nos dará um valor, isso dará para nós, deixa eu ver. Vamos ter que fazer a conta aí. Vamos ter que fazer esta conta. Eu acho que eu já havia até feito essa questão, mas ela sumiu daqui. Então, nós vamos fazer. Bom, vamos lá. Vou deixar vocês pensarem um pouquinho a resposta. E aí, estão calculando, estão pensando, treinando? Estão treinando. Ah, muito bem. Muito bem. E aí, o nosso volume em litros, fazendo essa multiplicação, 273 vezes 2, 4, isso dá 44,773. Qual é a unidade que nós vamos colocar? Nós vamos trabalhar... 3 não, perdão, 2. E vocês façam a conta também. Caso tiver errado alguma coisa, vocês me corrijam, me alertem. Qual é a nossa unidade aqui? É litros. Lembra que eu coloquei de rosa? Então vamos colocar a unidade em rosa. Muito bem. Aqui, ó. Litros, tá aí. Achamos o nosso volume em litros, tá aí. Esse é o nosso valor. Vejam bem, não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Usei aqui a nossa equação de Clapeyron, PV/RT, a pressão em ATM, nas condições normais de temperatura e pressão. A temperatura ele não deu, mas como é nas CNTPs, eu sei que é 273. A constante universal dos gases perfeito, eu posso usar o 8,31 ou 0,082, que é mais fácil, porque já está em litro e ATM. Então eu usei esta, tudo bem? Veja que na questão ele não deu a constante, ele deixou para que você mesmo escolhesse qual que você poderia utilizar. Eu posso escolher a outra? Posso, mas aí eu vou ter que transformar a pressão para Pascal, eu vou ter que transformar, deixa eu ver o que mais, transformar a constante R usando a outra, 8,31, eu vou obter o volume em metros cúbicos, e aí vou ter que transformar para litro, dá muito mais trabalho, tá bom? Então eu já usei essa direto. Vamos então à questão de número 2. 2 não, perdão. A nossa próxima questão.
Nossa próxima questão é a questão de número 3, da página 252. Vamos lá. Página 252. Tá aqui, gente, ó, para vocês se situarem, tá bom? Página 252, questão número 3. É uma questão teórica, né? De conceitos, aonde ele diz assim: os gases nobres da tabela periódica, como o gás hélio, na ocasião, são monoatômicos. E aí vocês sabem o que são gases monoatômicos. Gases que são formados por uma única molécula. Enquanto os elementos halógenos existem como moléculas diatômicas, né? São gases que têm mais de uma molécula, por exemplo, o oxigênio, O2, o cloro gasoso, Cl2, ele menciona aí, utilizado no tratamento de água, ok? Aí ele diz assim: complete as lacunas a seguir com as palavras do quadro. Aí nós temos aí um quadrinho onde ele escreve cloro gasoso e gás hélio do lado. Bom, sabemos que o hélio é monoatômico, beleza. E o cloro gasoso é diatômico, ok. Quem tem mais moléculas? O cloro gasoso ou o gás hélio? O cloro gasoso, porque ele é diatômico, tem mais moléculas do que o monoatômico, não é? E aí ele diz assim: sob as mesmas condições no interior de um reservatório, ou seja, eu tenho um reservatório onde eu posso colocar o cloro gasoso e o gás hélio, e esses dois gases estarão sob as mesmas condições lá dentro, tudo bem? Ocuparão o mesmo volume, essa coisa toda. Aí ele diz assim: sob as mesmas condições no interior de um reservatório, em média, os átomos de hélio terão menor energia cinética do que os átomos de cloro. Sim, terão menor, os gases hélio terão uma energia menor, cinética menor, né, do que o gás cloro. Aí por que você diz isso, Paulo? Porque os gases, no caso o gás hélio, ele é monoatômico, apenas formado por uma única molécula. Então, uma única molécula tem uma determinada energia. Já o cloro diatômico, formado por mais de uma molécula, tem várias moléculas, né? Então, terá mais energia envolvida. Logo, o gás hélio terá uma menor energia cinética que os átomos de cloro, que o gás cloro gasoso. Tudo bem? Então, ficamos assim, ó. Primeiro, completando o quadrinho aí, hélio. Ok. Depois, o segundo quadrinho, cloro. Ok. Tá aí, cloro. Resolvido, então, a questão de número 3. Muito bem. Questão de número 3, resolvida. Tá aí. Ficou claro, meus amores, essas duas questões? Não é bicho de sete cabeças, bem tranquilas, né? Eu as classifico como questões de nível fácil, nada de médio ou difícil, tá bom? Deixa eu ver aqui como está a letra, se está dando para pegar tudo, o quadro, né? Eu adaptei aqui uma webcam, uma câmerazinha melhor do que, porque pega um espaço maior.
e aí melhora o nosso conteúdo visual, tá bom? Deixa eu ver aqui o quadro, como está. Ok, tá dando para ver. Muito bem. Vou trabalhar com canetas de tinta mais escuras para que vocês possam visualizar melhor, por questão de visualização, tá? Porque eu estou gravando a aula à noite, então às vezes fica um pouco não muito nítido, dependendo da caneta que eu usar. Vamos à próxima questão. A questão de número, deixa eu ver. Eu marquei a nossa questão aqui, a questão número 4. Então vamos lá. Podemos aproximar os gases, não lembro se eu a resolvi em aula, mas como eu não lembro, vou resolvê-la aqui também. Podemos aproximar os gases reais pelo comportamento macroscópico dos gases sob baixa pressão e altas temperaturas. Esse é justamente o conceito de gases ideais. Os gases ideais são gases que estão a baixas pressões, porém a altas temperaturas, como ele menciona aqui. Ok. Definindo os gases ideais, que nessas condições, ou seja, a baixas pressões e altas temperaturas, né, se comportam de maneira semelhante. Sobre o comportamento macroscópico dos gases ideais, julgue as afirmativas a seguir e dê como resposta a soma das alternativas corretas. Tudo bem, meus queridos? Nenhuma dúvida, né? É uma questão de teoria sobre os gases e aí cabe nós analisar cada alternativa. Vamos lá. Alternativa de número 1. Ele diz assim: as variáveis de estado que definem o comportamento dos gases ideais são a pressão, ok, o volume, ok, e a temperatura, ok. São 3 variáveis de estado: volume, temperatura e pressão, ou pressão, temperatura e volume, não importa a ordem, né? A ordem dos fatores não alterará, neste nosso caso, o produto. É verdadeiro, item 1 verdadeiro. Então vamos colocar isso no quadro aqui rapidinho, vamos lá. Item 1, cadê o nosso piloto azul? Está no meu bolso. Item 1, questão 4. Item 1, verdadeiro. Eu não achei a caneta azul, não. Tomara que não esteja na boca do Maurício. Maurício é o cachorro. Meu animalzinho. Ó, verdadeiro. Tá aqui. Item 1, verdadeiro. Tá bom? Cuidado para vocês não errarem essas coisas na nossa avaliação, que é um contexto puramente teórico, teoria sobre os gases, né? Item 2. Considera-se que há da ordem de 10 elevado a 20 moléculas de gás ideal por centímetros cúbicos. Também é verdadeiro. Lembram que eu disse? 1 centímetro cúbico, eu fiz um cubozinho no quadro em nossa aula, desenhei um cubo cujas arestas valiam 1 centímetro. Ali dentro é possível você compor 10 elevado a 20 moléculas de átomos, né, de qualquer que seja o gás. Então, item 2, também verdadeiro. Vamos lá. Item 2, também verdadeiro. Então, estamos progredindo. Verdadeiro. Está lá. Ó. Tudo bem, meus queridos?
Agora vamos ao próximo. Item 4. A pressão de um gás é exercida apenas na parte de baixo do recipiente, pois está relacionada ao seu peso. Ele quer dizer o seguinte: você tem lá um recipiente, dentro tem um gás, e a pressão é somente o fundo do recipiente que empurra o gás, pressiona o gás. Porque o gás, pela gravidade, força gravitacional, puxa o gás para baixo e em contato com a superfície embaixo, né, ele sofre uma pressão. Mas está errado, porque as paredes do recipiente laterais, né, também exercem uma pressão, não só o fundo, mas as paredes. Então, nesse contexto, alternativa falsa. Item 4, apareceu a primeira falsa aí, né? A primeira aí, vamos lá. Item 4, né? Vamos colocar aqui, item 1, 2, 4. A coisa é falsa. Muito bem, tá lá. Agora vamos ao próximo. Item 8. As variáveis de estado estão relacionadas umas com as outras, de modo que a variação de uma pode resultar na variação de outra. Isto é verdade. Eu posso mudar a pressão e alterar a temperatura. Eu posso mudar o volume e posso alterar a pressão. Uma variável, quando modificada, poderá modificar a outra. Verdadeiro. Item 16. Vamos lá. Como é que se escreve 16 em algarismo romano? Vamos relembrar a coisa. É assim, não é? O x é o nosso 10. O v é o nosso 5. E aqui tem o século XVI. Mas é melhor colocar números, não é? Então vamos colocar números, para que a gente não erre. Vamos lá. Bebendo uma água sempre, né? E isso faz muito bem à saúde, a hidratação é tudo. Tudo. Porque a água contém oxigênio e o nosso cérebro precisa de oxigênio. Por isso que é recomendável beber água pela manhã ao levantar e ao deitar também. Pelo menos um copo de água. Um copo de água não, um copo com água. Vamos lá. Item 16. Nós temos ele como sendo 16 ou é 8? É 8, perdão. Perdone, 8. É verdadeiro. Tá aí. É o item de número 8. Poderia botar V e 3 pauzinhos que ficaria 8, mas não. Vou colocar desta forma aqui. Tá aí, 8, verdadeiro. Agora vamos ao item 16. Agora sim, 16. Diz assim: para uma mesma amostra de gás ideal, mantendo a temperatura constante, então nós temos uma transformação aí, cuja temperatura é constante, ela é isotérmica. Continuando. Mantendo a temperatura constante em uma transformação, a pressão e o volume são diretamente proporcionais.
Lembram que hoje nós falamos sobre a lei de Boyle, a lei de Gay-Lussac e a lei de Charles, que falavam sobre essas coisas? Nesse caso, se eu mantenho a temperatura constante, né, a pressão e o volume, eles não são proporcionais, são inversamente proporcionais. Lembram do que eu coloquei lá no quadro? Ó, PV igual a nRT, nossa equação de Clapeyron. Se eu isolar a pressão é nRT, o volume está multiplicando a pressão, desce dividindo, está aqui. Se eu diminuir o volume, eu aumento a pressão. Ó, lembram da aula de hoje? Diminuo o volume, aumenta a pressão. São inversamente proporcionais e não proporcional, como menciona a questão. Então, item 16 está falso, falsérrimo. Caiu a tampinha. Deixe-me apagar aqui. Vamos lá. Isso aqui foi só para mostrar a vocês, tá bom? Vou deixar aqui. Ah, nossa colega está participando da aula, vocês já a conhecem, né? Item 16, falso. Muito bem. Vamos ao próximo item, 32, né? Ao misturar dois gases ideais, a relação das variáveis de estado da mistura, ou seja, tenho dois gases. Cada gás tem uma temperatura, a pressão e o volume, né? A mistura dessas variáveis, ele diz aí, ó, a relação das variáveis de estado da mistura é igual à soma da relação das variáveis de estado de cada gás. Falso. Não é igual à soma. Por quê? Porque haverá um equilíbrio térmico. Tudo bem? Eu tenho um gás A, um gás B, tem uma pressão, volume e temperatura X. Um gás B, pressão, temperatura, volume Y. Ao misturar, o resultado final não é a soma de X mais Y, não. Porque eles entrarão em equilíbrio térmico tendo a mesma temperatura. Tudo bem? E tendo a mesma temperatura, nada se somou. Apenas passou-se energia térmica de um para o outro. Aquele que tem mais temperatura, uma maior temperatura, cederá para o outro. Aí, uma quantidade, certa quantidade de calor, e após certo tempo entrará em equilíbrio térmico. Isso chama-se lei zero da termodinâmica. Vamos ao item 64 para finalizarmos. Então, o item 32, ele é falso. Vou botar logo aqui 64, tá bom? O item 32 é falso, tá aqui. Vamos ao item de número 64. Pela equação de Clapeyron, as variáveis de estado independem da quantidade de gás. É falso. A temperatura, volume e pressão, que são as variáveis de estado de um gás perfeito, ideal. Não depende da quantidade de gás? Claro que depende. O número de mols mostra uma certa quantidade de volume. 1 mol de qualquer gás corresponde a 22,4 litros. Então, as variáveis de estado, elas dependem da quantidade do gás e não independem. Então, é falso também. Ficamos com falso. Aqui. Pronto. Encerramos essa questão. Fizemos a número 2,
a número 3, a número 4. Agora vamos à questão de número... A 6 fizemos em aula, a 8 fizemos em aula. Vamos à questão de número 10. 10 também é uma questão de pura teoria. Tá ok? Da USE, Universidade Estadual do Ceará. Olha o Ceará aí. Minha terra natal. Diz assim, página 254, tá, meus queridos? Considere 2 balões infláveis, né? Você pode inflá-los, de propaganda, fabricados com tecido de poliéster inextensível. Então você tem 2 balões, eles podem ser inflados, e eles têm propaganda, são fabricados com tecido de poliéster inextensível. Um dos balões tem iluminação interna. O cara coloca uma luz interna dentro do balão. Beleza. Com uma lâmpada incandescente. Então eu tenho um determinado balão lá. Balão A. Eu tenho uma lâmpada incandescente dentro dele, iluminando. Ok. Aí ele diz assim, que dissipa muita energia por efeito Joule. Isso é verdade. As lâmpadas incandescentes, meus queridos, são aquelas lâmpadas antigas, né? Que a luz é amarelada e não branca, como essas LED, fluorescente. Então o que ocorre? Quando ele menciona aqui que dissipa energia, aquelas lâmpadas incandescentes, quando você coloca a mão, rapidamente você tira, porque ela queima seu dedo praticamente, é muito quente, é muita energia elétrica transformada em térmica, dissipada, que a energia térmica não serve para nada. Já as lâmpadas de LED, isso ocorre mais com efeito menor. Por exemplo, ele diz aí, ó, em um outro tipo de lâmpada, no caso a LED, de baixa dissipação comparada à incandescente. Se você botar a mão na incandescente, está uma temperatura gigantesca, maior do que a lâmpada de LED, comparado com a lâmpada de LED, tá bom? Aí ele diz aí, supondo que após inflado com a mesma pressão, os balões sejam vedados. Você infla os balões, enche os balões, e eles são vedados e não tem vazamentos, É correto afirmar que, após ligadas as iluminações dos 2 balões, bom, quando você ilumina balão A, balão B, balão A com a lâmpada incandescente, balão B com a lâmpada LED, o balão A, por ter uma lâmpada incandescente, ele vai irradiar mais calor, porque a temperatura da lâmpada permanece maior devido a ela ser incandescente. Já a lâmpada LED irradia menos calor. Então, no balão A gente pode deduzir e com certeza afirmar que a energia cinética ali será maior. Por quê? Uma certa quantidade de calor maior, a lâmpada vai ceder para o gás. Já a LED, ela cede sim também a quantidade de calor, só que muito menor que em relação à incandescente. E aí ele diz o seguinte, após ligadas as iluminações dos 2 balões, letra A, o balão com a lâmpada incandescente terá sua pressão interna menor que a do balão LED. Falso. A incandescente
vai irradiar mais energia, mais agitadas são as moléculas e maior será a colisão dessas moléculas com as paredes do recipiente. E ele diz o contrário. Letra A, de amor, falsérrimo. Vamos à letra B de bola. As temperaturas nos balões se manterão iguais. Também não. Porque uma é incandescente, a outra é LED. A incandescente irradia mais calor para o gás ali dentro do que a LED, que irradia menos calor. Então as temperaturas, as moléculas vão se agitar de maneiras diferenciadas. Logo, está errado o que ele está dizendo, tá bom? Gente, como é que o sono bate? Também? Já quase 11 horas? 22 horas e 45. Vamos dando continuidade. Letra C. O balão com a lâmpada incandescente terá a sua temperatura interna menor. Não. A incandescente terá a temperatura maior. Acho que já até falamos disso nas alternativas anteriores. Então a letra C, falsérrima. C de casa está fora. Só nos resta como verdadeira, como opção, a letra D. Mas vamos entendê-la. Por que a letra D? Olha o que diz a D. O balão com a lâmpada incandescente terá sua pressão interna maior que a do balão de LED. É verdadeiro. Como eu havia dito, a lâmpada incandescente irradia mais calor para o gás. O gás recebe mais calor da lâmpada incandescente do que o gás com a lâmpada LED. Então, obviamente, terá uma temperatura maior, as moléculas vão se agitar, vão colidir com as paredes do recipiente, então a pressão será maior. Tá correto? Letra D de dado, da USE. Vamos colocar aqui, ó. Letra D de dado. Tá aí. Se por acaso cair esta na avaliação, vocês vão errar? Claro que não. Então vamos lá. Esta outra é uma questão da EPICAR. Ela é uma questão de uma banca militar, né? Uma entidade militar, e ela é um pouquinho mais trabalhosa, tá bom? Eu vou encerrar esse vídeo para não ficar longo e vou fazer esta outra questão aqui. Tá legal? Tá, vamos lá. Deixa eu encerrar aqui rapidinho e faço outro vídeo com essas outras questões que envolvem cálculos, são um pouco mais trabalhosos, tá bom, meus amores? Não, beijo no demanto.